Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu não queria nada com nada. Eu já estava namorando a Cibele há exatamente uns 4 anos. Ela vivia me cobrando uma aliança de compromisso. Mas eu dizia que a gente não precisava disso, porque eu já era compromissado com ela. Minha namorada era uma mulher dedicada e não media esforços para conquistar os seus sonhos e objetivos. Terminou o curso de estilista de moda e abriu um ateliê de noivas. Ela amava o que fazia. Eu trabalhava há mais de 10 anos numa gráfica e me tornei encarregado. Tinha um salário bom, mas gastava tudo na farra com os amigos. Eu não pensava no futuro e nem em construir nada ao lado da Cibele. Final de semana era a briga, porque eu queria estar no meio dos colegas, comendo churrasco, bebendo cerveja e não sentado num sofá assistindo filmes, ou somente eu e ela comendo uma pizza numa pizzaria. Não, eu queria estar no meio da bagunça. Deixei minha namorada várias vezes sozinha nos finais de semana, até que ela parou de brigar, de se importar. E quando eu dizia: amor, eu vou, antes de eu terminar, ela respondia: tá bom, pode ir. Dei graças a Deus que ela passou a me compreender. Já saía para bagunça com o coração mais em paz. O Djalma inventou de trazer umas colegas para participar da nossa festa, com a desculpa de que muito marmanjo junto dava azar. Então era hora de inovar. E começou a aparecer cada mulher bonita, uma mais que a outra. E eu até tentava não olhar, mas os meus olhos me traíam. E eu acabei conhecendo Nereide, uma morena que parecia modelo de capa de revista. E ela cismou comigo, me provocava, falava coisas que mexiam com a minha imaginação. A princípio eu tentei resistir, mas por mais forte que eu fosse, ficava impossível ignorar as investidas dela. Como eu não usava aliança, a Nereide, quando se aproximou e olhou a minha mão, sorriu e falou: se o dedo não tem marca, é porque realmente não existe aliança nele. E eu, cara de pau, safado, já um pouco alterado das tantas cervejas que tinha tomado, respondi: eu sou um homem solteiríssimo e sem intenção, até que me provem ao contrário de que realmente vale a pena usar uma aliança nesse meu dedo. Ela me chamou para dançar e nós dois dançamos agarradinhos. Passamos a ficar juntos todos os finais de semana. De segunda a sexta, eu ficava com a Cibele e no sábado e domingo, a atenção total para a nova sensação do momento, a Nereide. Ela tinha a arte da sedução e eu fiquei em suas mãos. Me apaixonei por ela de uma tal forma. Não fazia mais sentido continuar com a Cibele, por isso coloquei um ponto final na nossa relação. Fui grosso, frio e não dei explicações. Apenas falei que não dava mais e que era melhor cada um seguir o seu destino. Deixei a Cibele chorando. As nossas famílias não entenderam nada. A minha mãe foi a que mais me perturbou e eu precisei dar uns berros para que ela entendesse que eu não gostava mais da minha ex. Ficou um climão em casa e eu notei que a minha mãe ficou chateada e até se afastou de mim. Caramba! Eu tinha conseguido magoar a minha rainha, a minha veinha. E para voltar ao normal,
Eu a agradei de várias formas e maneiras. Movi o céu para minha mãe voltar a ser como era comigo. E voltou. E eu nunca mais levantei a voz para ela. Descobri que desprezo de mãe dói, viu? Saindo 3 meses com a Nereide, eu a peguei com um cara. Os dois estavam no maior amasso dentro do carro estacionado em frente à casa dela. Quando a Nereide me viu, correu atrás de mim, tentou me ludibriar, falar que não era nada daquilo, mas eu tinha visto. Eu vi com os meus próprios olhos. Eu só não dei uma surra nele, porque ele era 3 vezes maior do que eu. Eu me senti mal. Eu não queria demonstrar que ela tinha me machucado muito por dentro. Ela foi me explicando, disse que era de mim que ela gostava e também a gente não tinha compromisso sério e que eu era largado, desprovido de compromisso, medroso, e jogou toda a culpa em cima de mim. Não quis ouvir as explicações dela e fui embora. Pensei em tudo que ela me falou e no dia seguinte eu aceitei as desculpas da Nereide e fomos juntos comprar uma aliança. Nós estávamos passeando no shopping quando eu dei de cara com a minha ex, a Cibele. Ela parecia feliz, com algumas sacolas na mão, falando ao telefone e sozinha, sem companhia. Quando ela me viu de mãos dadas com a Nereide, na hora eu percebi que ela ficou sem graça. Mas não teve jeito, tivemos que nos falar, nos cumprimentar. Cibele perguntou da minha mãe, da minha família, e eu também perguntei sobre os pais e a irmã dela. E tive que apresentar a Nereide. E a Nereide, com o jeito falador dela, correu logo para contar que a gente estava procurando uma loja para comprar aliança. A Cibele fez uma cara tipo, nossa, e me olhou dentro dos meus olhos e eu entendi o que ela quis me dizer. Minha ex-namorada aproveitou para falar para Nereide que no piso superior tinha uma loja que ela era apaixonada. E quando ela namorava um rapaz, todo final de semana ela ia passear no shopping, só para namorar a aliança, que até hoje estava lá na vitrine. E acrescentou, aproveita, menina, porque os homens parecem ter medo da argolinha no dedo. E já que esse meu amigo tá querendo, aproveita. Boa sorte para vocês. E manda um beijo para sua mãe, viu? Ela se despediu de nós e seguiu seu caminho. Não sei o que ela sentiu nem como seguiu, mas sei que eu não sabia mais de nada. Eu fiquei angustiado, chateado. Poxa, eu não queria que a Cibele tivesse me visto. Eu queria poupá-la, porque eu sabia que ela ainda me amava. Compramos a bendita da aliança. A Nereide escolheu uma das mais caras que tinha na loja e nem pediu a minha opinião. Eu só servi mesmo para fazer o pagamento. Fomos comer alguma coisa e ali mesmo nós dois firmamos o nosso compromisso, tendo a praça de alimentação como nossa testemunha. Quando eu cheguei em casa, minha mãe perguntou o que era aquilo no meu dedo. E eu falei. Disse que estava namorando uma moça e que dessa vez eu estava certo do que queria. Minha mãe não disse nada, porque ela gostava demais da Cibele e qualquer outra mulher na mira, ela atirava sem dó. Passou uns dias e eu levei a Nereide para conhecer a minha mãe. Era domingo. Minha namorada já se sentiu na casa da sogra. Tirou o sapato, colocou um chinelo e ficou conversando com a minha mãe como se já conhecesse há muito tempo. Ajudou a descascar as batatas para a salada de maionese e se ofereceu para fazer o macarrão.
Segundo Nereide, o macarrão dela era irresistível. Como a minha mãe sempre gostou da ajuda na cozinha, não se opôs e deixou a minha namorada à vontade. Realmente o macarrão dela era uma delícia, bem saboroso, e tivemos um almoço em família como há muito tempo não tínhamos. Depois de ter me encontrado com a Cibele no shopping, eu não parava de pensar nela. Eu não sei porquê, porque queria dar uma explicação, uma satisfação, e fui até o seu ateliê. Por sinal, estava cheia de clientes. Uma noiva mais bonita que a outra, vestidos de noiva para tudo que era lado. E mesmo atarefada, ela tirou um tempinho para me atender. Fomos a uma salinha e eu pedi perdão a ela. Cibele não entendia o motivo do meu perdão, mas eu sabia o motivo. Contei que estava com a Nereide há um tempo, mas não contei que a conheci quando ainda estávamos juntos. Cibele me desejou boa sorte e disse que também estava seguindo a vida dela, inclusive estava saindo com alguém. Nessa hora, eu senti uma ponta de ciúmes e perguntei se ela ainda gostava de mim. Cibele riu e falou que sentia um carinho enorme por mim, mas que eu já era passado. Não gostei de ouvir aquilo e soltei um: "Eu ainda gosto de você." Cibele me encarou e respondeu: "Eu não acredito em você. Você, se gostasse de mim de verdade, não tinha me traído, me enganado. Quem ama quer estar junto, perto, e você sempre preferiu ficar longe. E se acha que eu não sei que você estava saindo com a Nereide antes da gente terminar, está muito enganado, porque os seus próprios amigos viviam me mandando a real. Eu sabia de tudo. Estava tentando te dar uma chance para ver se você mudava. Mas você não mudou e nem vai mudar. O que você sente por mim, Luiz Miguel, é tudo menos gostar." Fiquei com a cara no chão e saí de lá com o rabinho entre as pernas. E desejei que ela fosse infeliz no novo relacionamento, só para correr atrás de mim. Aconteceu que a Nereide queria porque queria se casar. Ficou enchendo a minha cabeça e eu querendo saber o porquê de tanta pressa para casar. E ela me contou que estava grávida. Fui pego de surpresa. Grávida? Não sei se chorava ou se ria. Fui impactado por uma forte emoção, porque eu não estava esperando aquela notícia. Ser pai era atingir o grau máximo da responsabilidade. E quando eu ingeri a ideia, eu não queria ser qualquer pai. Eu queria ser o pai. Contei para todos a notícia. Minha mãe ficou super feliz. Na empresa onde eu trabalhava, os moleques da minha seção fizeram uma vaquinha e compraram um presente para o meu filho que ia nascer. Eu era um outro homem. E toda loja que eu passava e via uma coisa de bebê, eu comprava. Aluguei uma casa e fomos morar juntos. Prometi o céu e tudo que tivesse ao meu alcance para fazê-la feliz. Eu queria que ela fosse e ficasse feliz. Nunca desconfiei de que algo infeliz estivesse por trás da nossa felicidade. A gente era um casal bacana. Nossa casa vivia cheia de gente, amigos, familiares. Nereide sempre cheia de amor para com a minha pessoa. Eu jamais em toda a minha vida imaginei que um dia viesse a sofrer uma desilusão. Quando Nereide completou 7 meses de gravidez, fizemos um ensaio fotográfico. E ali naquele ensaio eu percebi que ela estava desconfortável.
Parecia não querer ficar perto de mim. E eu perguntei várias vezes, baixinho para ela: está tudo bem? E ela, com uma carinha triste, respondia: está sim. Fiquei preocupado, pensando se tinha feito alguma coisa que a tivesse magoado. Voltamos para casa em silêncio. Procurei puxar vários assuntos, mas a minha mulher não queria conversar. Disse que o ensaio tinha a deixado com dor de cabeça e que tudo o que ela queria era voltar para casa, tomar um banho e descansar. Pisei fundo no pedal e quando chegamos em casa, providenciei tudo para que ela pudesse descansar. Afinal, ela estava carregando na barriga o meu filho, o meu herdeiro. E eu sabia também que as mulheres grávidas sempre se cansavam muito mais rápido e tudo tornava estressante. Eu tinha lido várias matérias sobre gravidez, queria estar por dentro do assunto. Inclusive, estava me preparando psicologicamente para participar do parto. Eu queria ver o meu filho chegar ao mundo. Queria ser a primeira pessoa a olhar no rostinho dele e desejar um "seja bem-vindo, meu filho". Nos dias que se corriam, Nereide ficava ainda mais distante. E eu achando que era por conta da novidade dela ser mãe, da aproximação do parto, essas coisas. Ainda nesse tempo, minha mãe me disse que a mãe da Cibele contou que ela estava namorando um colega da época do colegial. E como eu estava seguindo a minha vida bem, nem dei muita bola pro assunto. Só me lembro que desejei boa sorte para ela. Cibele era um passado bem passado na minha vida e eu não gostava quando a minha mãe falava dela. Mas para não ser grosso e não perder a amizade da mamãe, eu procurei encerrar o assunto numa boa. Faltando pouco para o nosso filho nascer, eu me lembro que acordei de madrugada e encontrei a minha mulher chorando. Ela estava sentada na cama aos prantos. Eu, na hora, pulei da cama e acendi a luz. Perguntei o que estava acontecendo. Nereide não me olhava nos olhos. De cabeça baixa estava, de cabeça baixa permaneceu. Ela tremia e chorava muito. E eu, com toda a paciência do mundo, me sentei ao lado dela, abracei e falei que estava tudo bem e que eu estaria com ela na hora do parto, segurando a sua mão, dando apoio, força. E quanto mais eu falava, mais ela chorava. Na verdade, se o mundo estivesse acabado ali, para mim teria sido ótimo, porque o que eu ouvi depois me deixou arriado por um bom tempo. Eu recebi uma das piores notícias da minha vida. A minha mulher falou que não aguentava mais viver na mentira e que para ela já tinha dado. Senti algo esquisito dentro de mim, como se alguma coisa sinalizasse perigo. Honestamente, eu pedi para ela se acalmar, que depois conversaríamos. Eu não queria ouvir mais nada, mas a Nereide me segurou pelo braço e falou entre lágrimas e soluços que eu não era o pai da criança que ela estava esperando e que sentia muito. Que? Eu não sou o pai dessa criança que está aí dentro da sua barriga? Não pode ser, não é possível. Fala para mim que tudo isso é uma grande loucura e que você só pode estar de brincadeira. Não era brincadeira. Nereide confessou que o verdadeiro pai era o rapaz que estava com ela no carro. E quando ela se viu grávida e o outro não quis assumir, ela, para não ficar falada, se agarrou em mim. Eu fiquei indignado e na minha indignação eu soquei a parede. Eu queria descontar a minha revolta em alguma coisa. Nereide estava me jogando dentro de um poço fundo e sem chance de sobreviver.
Fiquei sem ar. Milhões e milhões de pensamentos passaram pela minha cabeça e eu só conseguia pensar: ela me enganou esse tempo todo. Ela me fez de idiota, otário. O que as pessoas iam falar? Elas iam rir de mim, da minha dor. Fui até a cozinha e joguei tudo que estava na pia no chão. Eu precisava lançar fora a raiva. Eu precisava sair de perto da Nereide, senão eu podia ser capaz de fazer uma besteira. Ela me chamava, me pedia calma. Como eu podia me acalmar sabendo que o filho não era meu, era de outro cara? Como eu podia me acalmar sabendo que enquanto eu estava trabalhando para nós, ela estava se deitando com outro? Fui para a casa da minha mãe apenas de cueca. Eu nem percebi de tão nervoso que estava. Quando a minha mãe me viu naquela hora de madrugada, se assustou, pensando que tinha acontecido uma tragédia. Eu chorei como nunca chorei em toda a minha vida, mas a minha mãe me consolou em seus braços. Vivi dias de luto, porque para mim foi como perder alguém muito especial. Vivi um mundo paralelo até conseguir encontrar o caminho de volta. Minha mãe bateu boca com a Nereide. Foi uma confusão, uma baixaria. Mas eu pedi para minha mãe não se alterar e nem causar nada que pudesse prejudicar a gravidez dela. Saí de cena por um bom tempo, me isolei. Como eu tinha muitos anos de gráfica, o meu patrão tinha muita consideração por mim e gostava demais do meu trabalho. E ele se sensibilizou com a minha situação e me deu um tempo necessário para eu me recuperar. Ele foi um amigo. Sinto muita gratidão pelo seu devanir, até hoje. Me refugiei no sítio da minha tia. Eu queria ficar longe de tudo e de todos. Passei pelo que eu julgava frescura. Eu não acreditava que uma pessoa podia sofrer tanto por outra e que terminava aqui, arrumava outra ali. Mas quando eu senti na pele a dor da traição, eu me senti horrível. Meus dias ficaram intermináveis. Eu nem mesmo percebi a beleza do lugar. O canto dos pássaros, o latir dos cachorros, o mugir da vaca e do boi. Nem mesmo isso me davam vontade de sair do quarto. Soube que o filho da Nereide nasceu e recebeu o nome de Enzo. E ela foi morar com o pai da criança e nem se importou comigo. Fingiu que eu nunca fui nada na vida dela. Não valorizou nada do que eu fiz por ela. Ela só me usou. E eu pensei, como pode uma pessoa deixar de ser importante para outra assim? Num piscar de olhos. Minha mãe foi me buscar no sítio e disse que já era hora de eu recomeçar, refazer a minha vida, e que ela não aguentava mais ver o filho dela sofrendo por uma situação que não tinha mais volta. Ela foi bem clara e falou comigo como se eu fosse um menino. Luiz Miguel, a Nereide não vai voltar. Ela fez a escolha dela. Ela não te ama e nunca te amou. Por isso, meu filho, você precisa ser forte e corajoso e voltar para a vida. O mundo está aí, cheio de mulheres boas. Basta você escolher apenas uma, a que te ame. Meu filho, volta para a vida, porque o trabalho não vai continuar te esperando. O tempo também não vai te esperar. Se não for agora, não vai ser mais. Voltei para casa com a minha mãe e retomei a minha vida. Vivi um dia de cada vez, me dei um tempo. Cibele se casou, minha mãe foi no casamento dela. Mais pra frente, ela teve um filho, o Yuri. Fui viver a vida dela
com a pessoa que ela escolheu. E eu lamentei, porque eu tinha uma boa garota, mas não dei valor. 6 anos depois, eu comecei a pensar em encontrar alguém. Eu queria muito uma família. Eu queria muito ter um filho. Virada do ano, eu recebi a oportunidade de ser feliz outra vez. Assim que os fogos estavam acontecendo, eu fui honesto comigo e com Deus eu falei: por favor, Senhor, me dê uma pessoa especial, porque eu sei que ela já existe. Me mostre onde ela está. Eu não quero ficar errando e nem passando de mão em mão. Minha mãe quis ir dar um abraço na mãe da Cibele, a minha ex-namorada. As nossas mães continuaram amigas mesmo depois da gente ter terminado. As duas frequentavam a mesma igreja, faziam caravana para Aparecida do Norte, essas coisas. Eu relutei para entrar na casa dos pais da minha ex. Mas quando a dona auxiliadora me viu, me colocou para dentro, me ofereceu coisa para comer, beber e me fez se sentir em casa. A casa dela estava cheia de gente, pessoas que eu conhecia e que eu não conhecia. A minha mãe se sentou com a dona auxiliadora e esqueceu da vida, e eu fiquei ali, parecendo um pangaré, andando de um lado para o outro. Quando eu vi no quintal, propriamente dizendo, perto da piscina, a Cibele. Meu Deus, eu congelei. Fiquei sem ação e pensei: ai, agora é o que faltava. Vou ter que ver ela ao lado do marido e do filho. Corri para onde a minha mãe estava e falei: mãe, eu vou embora. Dona auxiliadora, com a voz alta, falou que estava cedo demais e que a minha mãe não podia sair assim correndo e que eu tivesse paciência e fosse conversar com alguém. Ou melhor, ela gritou o nome da Cibele. Ela fez exatamente o que eu não queria que ela fizesse. Dona auxiliadora nos colocou frente a frente, nós dois. Ficamos ali sem graça, nem sabíamos como reagir. Ficou um climão entre nós. Nos cumprimentamos meio que no susto e a dona auxiliadora pediu para que a Cibele me fizesse companhia para eu deixar a minha mãe em paz. Hoje eu tenho a certeza de que os nossos destinos estavam escritos nas estrelas. Cibele estava separada há 2 anos. E não queria relacionamentos. Disse que estava bem, continuava com o ateliê das noivas, mas tinha funcionárias, porque a dedicação maior agora era o filhinho dela, o Yuri, que é autista. Voltamos a nos falar e pouco a pouco eu fui percebendo que a Cibele era aquela mulher que eu tinha pedido a Deus. Trabalhei um bocado para tentar reconquistar a Si. Não foi fácil. Eu tive que provar que ela era quem eu queria estar. Era quem eu queria ficar todos os dias da minha vida. Cibele me deu uma segunda chance. E para ter certeza de que eu não iria perdê-la, a levei no shopping para escolher a aliança que ela tanto sonhava para nós. Ficamos noivos, nos casamos e eu fiz tudo o que um dia eu deixei de fazer. Tornei-me seu parceiro, o seu amigo. E a gente hoje faz tudo junto, nos tornamos inseparáveis. Tivemos uma filha, a Lívia, e estamos juntos há 10 anos. E hoje eu descobri que a mulher da minha vida sempre foi e sempre será a Cibele.